Esse tal do cliente é o cara que tem o dinheiro. Então, se eu tenho a melhor estratégia para vender o melhor produto ou o melhor serviço para esse cara, eu chego no melhor dia. Olha, isso aqui tem toda a lógica que eu preciso para ser o melhor dentre todas as outras pessoas que estão aqui, oferecendo essa mesma coisa para as mesmas pessoas que passam nesse lugar aqui. E ele também tem um serviço, mas não é o que ele tem de mais importante. O que ele tem de mais importante tá aqui, ó, que é o cliente. E aí ele tem um negócio chamado estratégia. O que leva um vendedor a ser mediano? Por que as pessoas ficam dentro da média? Primeiro por acreditar em uma mentira que foi contada nesse país desde que o mundo é mundo, ou ao menos desde que eu entrei nessa brincadeira aos 7 anos de idade. Que eu não vou falar antes disso, porque antes disso eu não estava no jogo, né? No aquecimento, na vaso, no campinho de terra da parada. Porque a venda, o mundo das vendas é a mesma coisa. Até existe o Maracanã da parada, que dá para jogar lá. Existe o Camp Nou da parada, que dá para jogar. Existe o Maraca da parada. Existe o Santiago Bernabéu da parada. Aí existe o campo de várzea da parada e existe o campinho de terra da parada. Existe jogar no paralelepípedo lá. Paralelepípedo. Para que colocaram o nome dessa pedra de paralelepípedo? Você trava línguas, mas enfim. E você joga em qualquer campo desse, se você quiser, no mundo das vendas. Eu comecei a jogar na rua de terra mesmo da parada. Então, isso lá aos 7 anos de idade, década de 80, ali mais ou menos. Entrei na brincadeira. E aí quando eu consegui plantar minha primeira horta, porque eu identifiquei um negócio chamado propósito. Eu não sabia que era propósito, não. Minha mãe que me falou que o nome era esse. Eu só queria comer carne, porque riram de mim na escola, porque eu perguntei o que era carne. Aí eu fui pra casa, contei pra minha mãe falou que não dava pra ter aquela parada. Aí eu fui insistindo, falei, o que eu tenho que fazer? Mãe, ela falou, você tem que ter dinheiro. Com dinheiro você compra o que você quiser, inclusive carne. E aí fui pra rua, vi um cara oferecendo verdura, fui para casa e resolvi plantar uma horta, cultivar a horta, colher a horta, ir para a rua vender, ir no açougue, comprar carne e mostrar para minha mãe. Comprei carne. Ela falou, o nome disso é propósito. Eu falei, como assim, mãe, propósito? Ela falou, não, o que você fez é ter um lugar a chegar. Quando você tem um lugar a chegar, isso se transforma em um propósito na sua caminhada. Você sabia onde você queria chegar. Compra aprovada, não sei o que, depois dá uma olhada nisso. Você sabia onde você queria chegar, você tinha um lugar a chegar. Isso é um propósito. Ah, é? Então se eu quiser ir na casa da avó, por exemplo, na rua de baixo, eu sei onde é a casa da avó é propósito? Falou, querer ir até a casa da sua avó. E minha avó Benedita. Eu morava em uma rua, minha avó Benedita morava em outra rua, em Pitangui. Então querer chegar na casa da avó é propósito? É. Se você tiver vontade de ir à casa da sua avó, isso é um propósito. Você sabe onde você quer chegar. Você sair da sua casa e ir até a casa da sua avó é o planejamento e o percurso para chegar na casa da sua avó. Falar, interessante, mãe, esse negócio. Quando eu fiz aquilo pela primeira vez, eu não fiz por causa da minha mãe, nem porque eu queria comer carne propriamente dito. Eu fiz porque haviam dado risada na escola quando eu perguntei o que era aquilo, carne. E aí eu fiz pela primeira vez. Quando eu consegui comer carne, eu voltei para a escola, dias depois, é claro, porque você não plantou, não fui para casa, plantei uma alface, vendi naquele mesmo dia, voltei no outro dia para contar que eu tinha comido. Tem um tempo aí entre ter que lidar com todos aqueles que riram de mim durante um tempão, calado na minha, identificar o que eu tinha que fazer, plantar a minha horta sem contar para quem riu de mim, porque se você explanar, fica pior, tá? Se você explanar, 3 coisas que você não deve contar para ninguém. Já falei com vocês essa parada, né? Vocês lembram quais são as 3 coisas que você não deve contar para ninguém? Que você nunca deve contar para ninguém? Quanto você ganha, sobre o seu relacionamento e o que mais? O que mais? E os passos que você ainda não deu. Essas coisas você não conta para ninguém não, tá? Quanto você ganha, seu relacionamento, os passos que você ainda não deu, melhor amiga, melhor amigo, vai. Então tá, vai. Enfim, não contei na escola que eu tinha plantado a horta, mas plantei. E todo dia eu vou estar, lá o pobrinho que quer comer carne, não sabe comer carne, é desse jeito. Na minha época não tinha um nome chamado bullying não, tá? Parecia zoeira, mas ia pro coração, lógico que ia pro coração.
Você tinha menos que a rapaziada tirava onda com você, não vai falar que não ia pro coração, no meu caso ia pro coração. A diferença entre um águia e um pardal é o que ele faz com essa parada que vai pro coração. No meu caso virou combustível, o jogador virou combustível. E eu suportei aquela zoação toda até que a minha horta crescesse, eu colhesse aquela parada e eu tivesse a audácia de ir pra rua para oferecer aquela alface para as pessoas. Vendi. O dia que eu vendi e comi carne, eu voltei na escola e aí sim eu fui falar com eles, olha, consegui comer carne. Só que aí cheguei lá, estava naquele dia da dinâmica de grupo que a professora começa a perguntar para todo mundo o que quer ser quando crescer. É uma pergunta muito natural da época que eu estudava, que hoje em dia eu não sei não, né? Hoje em dia todo mundo quer ser youtuber, todo mundo fazendo TI. Não, porque TI é profissão do futuro, né? Não, mano. TI é profissão de agora, futuro é outras paradas, mas enfim. Aí eu comecei a cada um responder o que queria ser e eu falei, eu quero ser vendedor. A professora, uma pedagoga formada, virou para mim e falou assim, deixa eu te contar o que é um vendedor. Um vendedor é um cara frustrado, que tentou de tudo na vida, quebrou a cara com tudo aquilo que tentou e por isso trabalha com venda. E com esse pensamento seu aí, você vai ser o próximo frustrado da humanidade, que vai tentar de tudo na vida, que também vai quebrar a cara com tudo e que somente por esse motivo vai escolher a venda como opção de vida. Eu olhei para ela, uma criança de 7 anos de idade, pensei, peraí, o vendedor come carne. Eu quero comer carne. Se o vendedor come carne, eu vou comer carne. E aí comecei a vender ouvindo alguém falar que o vendedor era um cara frustrado, que tentou de tudo na vida e que por isso trabalhava com venda. Então, eu não acreditava nisso. É por isso que eu falo que Deus não escolhe capacitar. Deus escolhe os dele e capacita. Não é eu que falo isso não. Isso eu ouvi falando, acho que foi meu pai que eu ouvi falando pela primeira vez. E aí coloquei isso na cabeça e falei, tá, eu não sou capacitado não, porque não tem lógica, eu sou capacitado da condição que eu nasci. Agora, eu posso ser o escolhido. E sendo o escolhido, aí se ele me capacitar e eu resolver seguir a orientação dele ao me capacitar, pode ser que uma hora faça diferença. Entendi isso muito cedo. E aí comecei a trabalhar com venda. E eu não conseguia ver brilho no olhar de quem vendia. Porque na mente dos outros que vendia, parecia que a professora tinha razão. Na mente das outras pessoas que eu via trabalhar com venda, tinha uma pessoa, oi, quer comprar uma toalha, oi, fulano, toalha, isso aqui, oi, quer a camisa, como é que tá, oi, quer comprar um colé, quer comprar uma verdura, tipo meio cabisbaixo, tipo assim, tô doido que dá a hora de eu ir embora, que eu não suporto isso aqui, eu só tô aqui para levantar um dinheiro que eu preciso pagar minha conta, eu preciso pagar, sei lá, uma conta de água, uma conta de energia elétrica, eu preciso pagar um aluguel, eu preciso colocar comida na mesa. Eu sentia isso na galera que vendia. Galera meio cabisbaixa. E eu pensava, será que a professora tem razão? Porque eu não sou assim, eu sou só uma criança, eu não tenho noção se é essa parada mesmo. De repente, essa empolgação minha é porque eu sou só uma criança, então eu não tenho a menor noção disso. Eu devo sorrir mais, é porque eu sou criança. Eu devo ter mais entusiasmo, é porque eu sou criança, é que eu ainda não entendo o quão pesado é esse universo. Eu cheguei a pensar isso, mas eu mantinha o sorriso, mantinha o entusiasmo, eu mantinha. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente em mim. Eu falei, cara, mas não tem condição, não tem lógica isso. Tem alguma coisa em mim que é diferente desses caras. E eu cresci com isso na cabeça. Eu comecei a trabalhar acreditando que de fato o vendedor era um cara frustrado. Que de fato o vendedor, acreditando não por minha causa, tá? A professora tinha dito aquilo, eu comecei a ver as pessoas trabalhar com venda na rua e comecei a acreditar que era isso mesmo. Porque eu não conseguia ver brilho no olhar das pessoas ao trabalhar com venda. Eu não sabia da existência do termo mediano. Eu não tinha noção do que era mediano, ser média, eu não sabia disso, porque eu era uma criança, a verdade era essa. Eu era uma criança que queria comer carne e conseguir fazer isso com a primeira horta, e eu entendi que dava para fazer outras paradas. Dava, por exemplo, para comprar o quichute, dava para comprar a conga, sei lá, dava para ter uma camisa nova, porque eu era filho do meio, né? Então a roupa vai descendo para filho do cima, a roupa passa para a irmã, que passa para o irmão, que passa para outra, que vai. Eu queria ter minhas roupas, eu falei, cara, pela venda eu consigo comprar essa parada aqui. Então eu comecei assim. Eu não tinha noção do que era a venda, extraordinária, não tinha noção de nenhuma dessas palavras. Mas a professora, que era uma referência, porque quando se nasce
na realidade que eu nasci, na década de 80, quem eram as referências? Pai, mãe, os religiosos do lugar, as pessoas mais velhas, os professores. Essas eram as referências. Então, na cidade pequena de interior, o padre, por exemplo, a palavra de um padre lá era praticamente uma lei, né? Os mais velhos, hoje quando eu vejo um filho não chamar uma mãe de senhora ou de senhora, mãe, onde você vai? Misericórdia, eu chego a arrepiar só de falar aqui, ó. Olha isso aqui. Mãe, onde você vai? Não chamar a mãe de senhora? Misericórdia. Os mais velhos de senhora, chamar uma avó. Avó, você tá boa, avó? Você tá boa, avó? Aqui, ó. Olha isso aqui. Isso é assim, é a declaração da falta de... Como é que é? Da falta de... Do quão se perderam. Do quão se perderam. Quando o mais velho deixa de ser de senhor, senhora, aí é a declaração. Lá em casa não tem isso não. Lá em casa não tem isso, tá? Eu vou voltar pro foco aqui, tá? Não, quer dizer, isso também tem a ver com foco. Lá em casa não tem isso não. Lá em casa, qualquer mais novo chama qualquer mais velho de senhor e senhora. Qualquer mais novo chama qualquer mais velho de senhor e senhora. Qualquer um. Do João, a Crislaine vai virar pro velho roxo. O senhor tá bem? A senhora tá bem, vó? Do João, a Crislaine. O João é o bisneto mais novo. Quer dizer, a Laura é a bisneta mais nova. Não, o Arthur é o bisneto mais novo, mas esses dois ainda não têm noção de fala. O João já tem. Então, eu tô começando o João, tá correto. Os filhos todos chamam meu pai de senhor, senhora. Meus avós, meus tios de senhor, senhora. Não tem essa de você. Você. Você tá bom, vô? Não, não tem isso. Não tem. Hoje em dia, filho chama a mãe de você. Você. Oi, mãe. Você. Enfim. Benção, então? Em casa não tem isso, não. Então, na minha época, os mais velhos eram referência. O professor era uma referência. O professor falou que vendedor era um cara frustrado, de alguma maneira aquilo, no mínimo, ficava na nossa mente. Vendedor é um cara que tentou de tudo e foi trabalhar com venda. Eu, por algum motivo, falei, cara, eu quero comer carne. Como eu vi um vendedor comer carne, como eu vi um vendedor chegar no dinheiro e ele me falou que dava para comprar as paradas, eu vou vender. Comecei assim, tá? Só que comecei a acreditar que era isso mesmo. Porque todas as pessoas no meu entorno que trabalhavam com venda, coincidência ou não, tinha a característica que a professora tinha passado. E aí eu comecei, comprei carne, comprei quichute, comprei conga. Não consegui comprar o All-Star, né? Porque o All-Star era muito mais caro que a conga, muito mais caro que a conga. Mas consegui chegar na conga, consegui comprar a camisa nova. E aí me mudei de Pitangui e fui para Belo Horizonte. Continua a mesma coisa. Cheguei em Belo Horizonte, fui trabalhar no centro do Barreiro de Bar. Chego lá, os vendedores... Sempre na rua, tá? Sempre na rua. Meu negócio era trabalhar na rua. Porque eu tinha meus corre para fazer, e eu fazia os meus horários e tal, e eu trabalhava na rua. Visconde de Bituru, nos vendedores tudo lá, hoje que é um relógio. Em Belo Horizonte tem um negócio que eu só vi em Belo Horizonte. Compra e vendo ouro. Que é outro, não sei o que na hora. Foto na hora, foto na hora. Só em Belo Horizonte tem isso. Cortar cabelo é 2, escova é 3. É claro que isso lá na minha época, cortar cabelo é 2, escova é 3, né? Que hoje eu nem sei quanto que é. Qualquer dia que eu for em Belo Horizonte, eu vou mostrar isso pra vocês. Mas ninguém daqui a pouco tinha brilho de olhar, não. Porque o cara tá assim, compra e vendo ouro, compra e vendo ouro. Foto na hora, cortar cabelo é 2, escova é 3, salão, compra e vendo ouro, foto na hora. Desse jeito. Eu olhei e falei, cara, mas será que a professora tem razão mesmo? Que o vendedor, ele não gosta de trabalhar com venda? Ele só tá aí para levantar um dinheiro, para comprar umas coisas, etc. E não é possível, eu sou muito diferente desses caras. Aí conheci um tal de Seu Firmino, centro do Barreiro, esse tal de Seu Firmino. Esse cara era o único cara que eu via que tinha brilho no olhar. O nome dele era Seu Firmino. Simeão Firmino Aleixo, mais precisamente o nome desse cara. Eu falei, senhor, o senhor é entusiasmado, né? O senhor trabalha pra cima. Ele falou, meu filho, eu tenho que chegar aqui cedo, montar essa banca aqui, eu tenho que alugar ali. Ele alugava um espaço para ele colocar a banca. Eu falava, eu tenho que alugar aquilo ali. Eu moro lá no Bom Sucesso. Eu também moro no Bom Sucesso. Você mora onde lá? Eu falei, eu moro na Antônio Praça Piedade. Ele falou que lá não é Bom Sucesso, não, lá é Araguaia. Você mora no Araguaia. Eu já tomei a primeira dele. Eu falei, opa, esse velho é diferente.
Aí falou, sai lá do Bom Sucesso no 1148 ou no 1107, chega aqui, eu tenho que pagar um espaço ali para colocar minha banca, eu tenho que ser o primeiro a montar essa banca aqui, antes da pastelaria abrir, a pastelaria do Renato, Hot Pastel, esquina de Visconde de Bituruna, que eu não sei qual rua que era ali. E aí, se eu não chegar aqui entusiasmado, não adianta nem eu vir, não, já vou ter que ficar aqui o dia todo, se eu for ficar aqui triste, não adianta eu vir, eu vou passar isso para as pessoas na rua, eu falei, opa, esse cara aqui é o primeiro cara que eu encontrei, que parece com o verdureiro que me falou que ele tinha feito para chegar na verdura. É o primeiro cara que eu me identifiquei, é o primeiro cara que fala, esse cara aqui é esse tipo de cara que eu quero ser. E em Belo Horizonte, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu já era um jovem de, sei lá, 15 anos. Feinho, mesma coisa, desnutrido, comia mal, morava mal, dormia mal, vestia mal, falava mal, enfim. Mas focado, entusiasmado para fazer a parada acontecer. Eu falei, esse cara eu vou acompanhar. Aí comecei a andar com esse tal de Simeão Firmino Aleixo. E nele eu vi brilho no olhar. E aí eu fui perceber, o cara era presidente da Associação dos Camelôs dos Barreiros. E era presidente dos blocos caricatos de carnaval de Belo Horizonte. Falei, pô, mas esse cara é organizado, né? E comecei a acompanhar aquele cara, eu via esse cara, eu acabei entrando no movimento, na cultura junina. Na verdade, entrei por Inês Natividade Gomes, mas com esse cara eu me aproximei e tal. E aí comecei a andar perto desse cara. Esse cara começou a falar comigo, você está vendo essa casa aqui? Essa casa é minha, eu sou casado com a dona Luzia, sou pai da Silvana e do Cícero, e essa casa aqui eu comprei com dinheiro da rua. Então, com o dinheiro da rua, você consegue comprar essa casa. Você está vendo essa praça aqui? O nome dessa praça é Praça da Fé. Nós vamos plantar umas árvores aqui, nós vamos conseguir essas árvores, e aí nós vamos plantar essas árvores aqui, que futuramente a galera vai ver essas árvores grandes aqui e vai lembrar da gente, que isso aqui é a lei da semeadura. Eu falei, caraca, meu pai falou desse negócio, esse cara é diferente. E esse cara tinha uns negócios que ele falava, e eu comecei a andar com esse cara e comecei a ver entusiasmo nesse cara. E eu via que o resultado desse cara era diferente dos outros camelôs que também trabalhavam no Barreiro, que não tinham o mesmo brilho no olhar que ele tinha. Eu falava, caraca, mano, então esse cara tem tanto brilho no olhar, que ele pega o dinheiro dele e não começa jogando ventilador nele, ele começa a porcionar o dinheiro dele em coisas materiais que ele consegue olhar e enxergar para onde está vendo o dinheiro dele. Esse cara é um vendedor extraordinário. Nessa época eu já tinha a mentalidade do que era extraordinário, mas ainda não conhecia o termo mediano. Não conhecia, porque eu era um cara fora da sala de aula, né? A verdade era essa. A minha faculdade era a rua. Mas eu já conhecia alguns termos, até ali eu não tinha lido ainda não. Pouco tempo depois daquilo, eu tenho que abandonar a escola, começou a bater os horários, trabalhar e estudar, eu abandonei a escola, meu pai me falou que eu tinha que buscar conhecimento complementar, aí eu descobri uma loja nessa mesma rua, Visconde de Bituruna, no centro do Barreiro, para cima do Chaveiro. Do Chaveiro. Eu esqueci o nome do cara do Chaveiro. Um dia eu cheguei lá para trollar o cara do Chaveiro, eu esqueci o nome dele. Moacir. Do lado do Banco Real tinha um chaveiro que chamava Moacir, ele tinha um filho também que eu não me lembro o nome, mas enfim, pra cima desse cara tinha uma loja chamada Sebo, e eu comprei lá um livro chamado A Arte da Guerra. Esse cidadão aqui, ó, esse cara aqui, comprei esse livro por causa do meu pai, né, que falou que eu tinha que buscar conhecimento complementar, e aí vem Deus e coloquei esse livro na minha caminhada. Quando eu li esse livro, aí eu descobri algumas palavras que até então pra mim eram desconhecidas. Estratégia. Aqui foi a primeira vez na vida que eu li a palavra estratégia. Nesse livro aqui, primeira vez na vida que eu vi a palavra estratégia. Você tem que ser um cara estrategista. Você tem que ter um plano de ataque. Você tem que ter um plano de defesa. Você só perde para si próprio. Eu falei, peraí, caraca. É sério, deixa eu anotar essa estratégia. Deixa eu escrever num lugar bem alto aqui no meu barraco. Eu morava lá na casa do meu tio. Deixa eu escrever bem grande aqui, ó, a palavra estratégia. Aí eu ficava olhando para aquilo, estratégia, que eu tenho que montar a minha estratégia. Eu li nesse livro aqui que eu tenho que ter uma estratégia, tá? Qual que vai ser a minha estratégia? Eu tenho que montar a minha estratégia, eu tenho que ter um planejamento. Eu li aqui, planejamento. Aí eu ficava pensando, será que planejamento e estratégia é a mesma coisa? Eu parava e ficava olhando para essa palavra, estratégia. Porque eu tenho estratégia? Não tem não, né? Eu só saio de casa, monto a minha banca lá no centro. Eu vendia caqui, eu vendia bijuteria, era a banca mesmo, um tabuleiro, que tinha um tripé daqueles que fecha e abre. Um tripé, uma hora eu vou mostrar isso para vocês. E um pequeno tabuleiro, eu montava aquilo. Eu falei, será que isso é estratégia? Sair de casa, montar o tabuleiro? Não, mas não é estratégia, né? Não sei se isso é estratégia, se é planejamento. Eu não sabia dessas coisas. Eu nem conhecia essas palavras. Aí perguntei para esse tal do seu Firmino. Professor Firmino, o que é estratégia? Simeão Firmino Aleixo.
Ele virou para mim e falou, estratégia é o que você faz para alcançar algo. O que você quer alcançar é mais importante no primeiro momento. O que você faz te leva a alcançar ou não alcançar isso. O que você faz é a estratégia. Se ela for errada, você não consegue alcançar. Se ela for certa, você consegue alcançar. Qual é a estratégia do senhor Firmino? Bom, a minha estratégia é descobrir o que esse cara aqui precisa. Quem é esse cara? Esse cara é o cliente. Se eu descobrir o que esse cara precisa e eu vou oferecer da melhor maneira possível o que esse cara precisa, diferente de todo mundo que oferece o que esse cara precisa, eu consigo alcançar o meu propósito. A propósito, minha mãe me falou. Qual que é o propósito do senhor falar nisso, Firmino? Meu propósito é melhorar essa casa, essa praça, essas pessoas, isso na Praça da Fé. Bom sucesso. Tá, então porque, onde isso tem a ver com o cliente? Não, porque esse tal do cliente é o cara que tem o dinheiro. Então, se eu tenho a melhor estratégia para vender o melhor produto ou o melhor serviço para esse cara, eu chego no melhor dinheiro. Quanto melhor for o dinheiro que eu chego, melhor é a minha condição para melhorar essa casa, essa praça e essas pessoas. Falei, caraca, deixa eu anotar o que esse velho tá falando. Então é o seguinte, eu tenho uma estratégia para alcançar essa parada. Estratégia. Para alcançar o meu propósito, eu tenho que ter uma estratégia. E aí, para ter a minha maior estratégia, tem que estar linkada a esse cara aqui chamado cliente. Porque se eu tiver a melhor estratégia dentre todas as outras pessoas que oferecem um produto ou um serviço para esse cara aqui chamado cliente, eu chego no melhor dinheiro. E se eu chegar no melhor dinheiro, eu tenho mais condição de resolver o meu propósito. Caraca, mano, eu tenho que tatuar o nome desse tal de Firmino no braço, porque esse cara aqui me passou a matemática mais simplificada que eu precisava. Ele me falou no menor tempo possível o que é essa parada da venda, qual é o mistério desse negócio todo. Guardei aquilo, 1997, Rua Caiapônia, número 109, salvo engano, Praça da Fé, Barreiro de Cima, Belo Horizonte, Minas Gerais. Simeão Firmino Aleixo, esse cara me falou isso. Guardei aquilo. Aí falei, deixa eu ler melhor aqui esse negócio de estratégia. Aí descobri um outro livro, depois desse, que esse livro eu nem vou contar que eu descobri também não, porque também não vou ficar contando os negócios, também não vou dar a letra toda, né, meu parceiro? É igual jogo de xadrez. Se eu te falar tudo, você pega o rei, pá, né? Ei, quem vocês não assistiram, aí não posso dizer nada pra você. Tem coisa que a gente aprende de coincidência, você descobre na coincidência. Ou vai ver que é planejamento de Deus também, né? Enfim, né? Pronto, falei. Aí é o seguinte, li um outro livro, depois li um outro livro. Esse outro livro é esse aqui, ó, que eu também não conto, não. Esse aqui nem pede pra eu mostrar, que eu não vou mostrar, não. Um dia eu mostro, a priori não. Deixa eu achar ele aqui. Cadê ele? Cadê tu? Esse livro fica tão malocado. Cadê você? Aqui, ele tá aqui, ó. Eu vou pegar todos juntos, né, para não correr o risco. Quase derrubei a parada. Esse livro tá aqui, ó. Tá vendo esses livros aqui? Tá vendo que tem um livro pequeno aqui no meio? Esse livro aqui. Esse cara aqui. Eu li esse cara, aí eu descobri um negócio, falei, opa, então tem um mediano e o extraordinário. Ah, tá, não, agora entendi. Então esse aqui é o mediano e esse aqui é o extraordinário. E eu posso escolher quem desses dois caras eu posso ter. Segundo a teoria do Firmino, esse cara aqui tem esse propósito e esse cara monta uma estratégia para atender melhor o cliente, melhor do que todas as outras pessoas, que aí ele chega num dinheiro maior. Chegando no dinheiro maior, ele consegue alcançar o propósito dele. Maktub, é isso aqui, estava escrito. Vou correr desse cara, o mediano. Eu quero ser o tal do extraordinário. Deixa eu voltar aqui pro lugar, porque sou muito organizado. Deixa eu voltar. Vocês viram os outros livros que tem aqui? Enfim, eu queria mostrar não. Tem um aqui que eu não vou mostrar agora. Onde eu mostro, tá, galera? Vocês sabem que eu sempre dou a letra, né? Mas esse livro é difícil de achar, viu? Esse livro é difícil de achar. Esse livro não é fácil, não. Você sabe que eu vou montar um kit agora para vender no final do ano. Eu vou montar, sei lá, eu vou montar uns 200 kits. 200 kits de livro para vender por um valor X e mandar para a galera junto com o livro, com um vídeo meu. Vou vender, é um produto que eu vou criar, um kit que eu quero criar agora pro final do ano.
Mas enfim, nesse livro, com esse livro aqui, depois com outro livro que eu li depois desse livro aqui, e com esse livro aqui, eu descobri algumas coisas muito óbvias que somadas, que pegando e falando, deixa eu amarrar uma corda entre você e você, e vou amarrar você e você. Olha, isso aqui tem toda a lógica que eu preciso para ser o melhor dentre todas as outras pessoas que estão aqui, oferecendo essa mesma coisa para as mesmas pessoas que passam nesse lugar aqui. E isso vai me ajudar a alcançar o meu propósito. Aí mudou para mim. Porque eu descobri o mediano e o extraordinário e eu falei, eu não quero ser o mediano. Eu quero ser o extraordinário. Porque o mediano, ele só tem isso aqui. Eu não quero ser o vendedor mediano. Por que você não quer ser o vendedor mediano? Porque o vendedor mediano, que é a média. O vendedor mediano, o que ele tem? Um produto, um serviço, e ele sabe quem quer comprar o produto ou serviço, ele liga uma pessoa a outra pessoa e ganha um dinheiro. Tá, ele ganha um dinheiro, é uma meta alcançada, mas é um dinheiro mediano, é simples. O extraordinário, esse aqui é o cara extraordinário, ó. O que o extraordinário tem? O extraordinário também tem um produto e ele também tem um serviço, mas não é o que ele tem de mais importante. O que ele tem de mais importante tá aqui, ó, que é o cliente. E aí ele tem um negócio chamado estratégia, e que esse cara aqui não tem. E esse cara aqui começa a desenvolver solução, e baseado em solução ele oferece o melhor produto ou o melhor serviço da melhor maneira para esse cara aqui, ó. Por que ele faz isso da melhor maneira? Porque o negócio dele tá aqui no meio, o propósito. Ele tem um propósito bem definido, ele sabe onde ele quer chegar. Então, quanto melhor ele for para oferecer isso aqui para esse cara aqui, mais dinheiro ele consegue, maior é a chance de ele alcançar esse propósito. E quando ele alcança esse propósito aqui, rapidamente ele já arruma um outro propósito para ele ter sempre um negócio chamado próximo nível. Então, todas as vezes que alcança uma meta, ele traça outra meta e fica melhor ainda para oferecer essas mesmas coisas para esse cara aqui. Ele não muda de produto ou serviço. Ele arruma uma nova maneira de se vender as mesmas coisas para esse mesmo cara. E aí ele alcança esse propósito. E quando ele alcança esse propósito, ele desenvolve um outro propósito. E aí ele fica uma pessoa que sempre que alcança algo, arruma outra coisa a alcançar e começa a ficar melhor ainda na sua estratégia para atender melhor ainda esse cara aqui para chegar nesse outro propósito. E aí eu falei, caraca, mano, então esse cara é o cara da parada. Ele tem um diferencial. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe quem quer, o que ele tem para vender, ele vai desenvolver a melhor técnica possível para chegar nesse cara, baseado nesse diferencial, e vai vender. O mediano vai só ter um produto, um serviço, uma formação, ele não vai alcançar extraordinário. Porque para ele, extraordinário já é ter uma formação, um produto e um serviço. Oi, quer comprar essa toalha? Oi, você está precisando de uma toalha? Oi, me ajuda, por favor, que eu estou precisando de comprar essa toalha, vender essa toalha. Oi, as coisas lá em casa tá difícil, compra essa toalha para me ajudar. Isso é o cara mediano. Isso é o vendedor mediano. Oi, me compra uma água. Oi, moço, estou vendendo água aqui honestamente, você podia me ajudar? É um trabalho honesto, as coisas lá em casa tá difícil, o Brasil tá difícil para todo mundo, não estou conseguindo emprego, sabe, moço? Quando eu falo, eu chego até a chorar. Compra uma água, minha mão. Meu parceiro extraordinário, ele sabe quanto vale essa água. Para ele e pro cara que precisa dessa água. Ele sabe que ele não tá pedindo favor para ninguém, não. Fala, meu parceiro, é o seguinte, ó. Sabe quanto vale essa água? Ah, uns 5 reais, não, isso é o preço. Você tá falando preço, eu tô falando quanto vale a água, não tô falando de preço. Preço é o que você vai pagar para levar isso aqui. Eu sei que você precisa dessa água. Tá, mas eu não tô com sede, não tô falando de sede, eu sei que você precisa dessa água. Se você não precisa dessa água agora, daqui a algum pouco tempo você vai precisar dessa água. E não é a sua boca que está falando que está com sede que vai te dizer que está precisando dessa água, não. Ok que eu não vou te vender essa água agora, mas eu vou voltar aqui, que ainda hoje eu vou te vender uma água. Aí já é outra parada, né? Que é aquela venda do engajamento e a venda do agora, né? Taxa, né? Conversão. Conversão direta e conversão de engajamento. Conversão direta é a venda que eu vou fazer na mesma hora. Conversão de engajamento é aquela que eu vou ter que voltar várias vezes até que o cara entenda que ele precisa de uma água naquele dia. Não por causa da sede dele, mas porque o corpo fala, cara, não aguento mais não, tem que tomar uma água. Até que o cara fala, caraca, mano, não é possível que aquele cara tava certo que eu vou precisar dessa água. Eu já sei que você precisa da água.
Eu sei o valor do que eu vendo para você. Eu tenho estratégia. Se o mediano não tem estratégia, meu parceiro, sabe o que acontece com o mediano? Ele tem uma formação, um serviço, e não tem brilho no olhar. Até gosta de executar o serviço e tal, mas não sabe de estratégia. Seja lá qual for sua formação, seja lá qual for seu nicho, seja lá qual for seu produto ou seu serviço, você não alcança tão extraordinário assim porque você não tem estratégia. Você só sabe umas coisas que se aprende na sala de aula e que alguém precisa, mas não tem estratégia. Porque o que você sabe, olha, eu sei que 2 mais 2 são 4. Ó, fulano, quanto que é 2 mais 2? Olha, é o seguinte, para te falar quanto que é 2 mais 2, eu cobro R$1.000. Ok, estou depositando para você. Agora me conta quanto que é 2 mais 2. 2 mais 2 são 4. Nossa, obrigado, você resolveu um problema meu hoje, jogador. Assim você só vai chegar a R$1.000. Não. Porque 2 mais 2 eu também aprendo, eu também posso vender para esse mesmo cara, essa mesma informação. O que você sabe vende em sala de aula? Não, então o que você sabe é média. Qual que é o seu diferencial na sua profissão? O que leva a eu só fazer essa pergunta para você e não para todas as outras pessoas que assim como você vende aquela mesma coisa? Qual que é o nível de brilho no olhar que você tem? Qual que é a sua estratégia? Você não tem estratégia não? Não, eu sou formado em área tal, eu trabalho com isso. Ah, entendi agora. Qual que é a sua estratégia? Diferente dos outros da sua área, que também tem a mesma formação, que oferece a mesma coisa para as mesmas prováveis pessoas, no mesmo provável local. Qual é a sua estratégia? Qual que é o seu propósito? Não tem propósito não, eu só quero ganhar. Não, então você é média. Você é média. Você vai cansar, a sua conta nunca vai fechar. Mês a mês vai faltar algo a ser pago, porque não fecha. A média não fecha a conta. Uma pessoa que está na média, ela não fecha a conta. Mês a mês vai faltar dinheiro para pagar essa ou aquela. Não, esse mês eu vou resolver esse BO, aí mês que vem eu inverto. Mês que vem eu resolvo esse BO, eu resolvo esse. Vamos fazer o seguinte, esse mês eu resolvo você e vou falar com você que não vai ter como, porque você sabe que eu tive que resolver BO. Aí mês que vem eu vou inverter. Falou, ó, fulano, mês passado eu resolvi você, mas esse mês eu vou ter que socorrer. Você vai ficar assim. Quem está na média não consegue resolver nem as pequenas coisas do dia a dia. Quem está na média é tão média que se acostumou em apagar incêndio e está feliz em apagar incêndio. Quem está no extraordinário tem tempos que não tem um incêndio a ser apagado. Porque escolheu uma outra forma de vida. Escolheu um outro degrau da escada para estar. Você que está na média, até está na escada. E até está longe do degrau que começou. Mas parou em um determinado degrau e agora está aqui, andando em círculos. Percebeu não que você está andando em círculos na sua profissão? Não percebeu? Olha seu resultado, compara o resultado de 2 anos atrás, é a mesma coisa. Sua vida não mudou não, é a mesma coisa. Você vende a mesma coisa, da mesma maneira, para as mesmas prováveis pessoas. E isso, quando chega no final do ano, você percebe que você perdeu esse cliente, e que não chegou tantos outros clientes assim. E esses clientes que você perdeu para alguém que faz a mesma coisa que você faz. E você ou continua nesse degrau no seu negócio, ou desceu degraus. Não basta ter uma formação. Não basta ter um produto ou um serviço. Você tem que ter um propósito bem definido. Você tem que ter uma estratégia, um planejamento. Você precisa desenvolver em si próprio um diferencial. Você precisa ter muita clareza disso e muita perseverança para alcançar essa parada. Porque senão você é média.
vai apagar incêndio. Me fala o que você fez esse mês. Me fala o que você tinha de compromisso a ser sanados esse mês. Me fala qual ou quais deles ficou para o mês que vem. E confessa para mim que mês que vem alguém vai ficar pelo caminho para que você resolva com alguém que esse mês você não resolveu. Não tem bola de cristal, não. Não é que eu te conheço a fundo, que eu convivo contigo. Não é isso, não. É porque você é médio. E sendo médio, você nem percebe que está nesse lugar da humanidade. E o problema é que dava para estar muito acima, mas muito acima de onde você já está. Eu sei que você começou numa rua de terra e que você conseguiu construir uma base sólida, que você conseguiu construir 8 degraus. E é vitória pra caramba, mas não leva a mal, não. Deixa eu te fazer uma real aqui. Ainda é média. Essa escada tem mais de 1000 degraus. Você parou no 8º. Degraus, eu falei degraus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Deixa eu bater na minha boca. Essa escada tem mais de 1000 degraus e você parou no 8º. Tá feliz no 8º. Sai daí. Média. Você tem que querer coisas melhores. Sem coisas melhores, uma hora você cansa desse negócio. Tô cansado dessa área, sabe? Tô cansado. Todo dia você vê uma pessoa falar que tá cansado. Tô estressado, tô aguentando mais. Parou no 8º degrau. Vendedor mediano e vendedor extraordinário. Essa é a visão, hein?